Vamos com mais um episódio do Famílias e Negócios. Junto com a Luciana, a gente vai para mais um bate-papo legal com novas gerações. Mas aqui tem um centenário já envolvido nesse negócio aqui, digamos, né? Mas que não está aqui, né? Que não está aqui com as gerações anteriores, porque elas estão dando continuidade, né? Na área odontológica de Teutônia, a família Reinheimer é uma família muito tradicional. E hoje a gente está recebendo... Luciana, eu vou deixar você apresentar os nossos convidados. Eu diria que de Teutônia para o estado e para o mundo, né? A Clínica Reinheimer com uma tradição, chegando próxima aí dos 100 anos de história. E recebemos com muita alegria Marcelo, a Khadija, o filho Gustavo. Bem-vindos a esse bate-papo para a gente contar um pouco dessa história e dos desafios que envolvem toda esta trajetória. Ok, muito obrigada. Muito obrigado pela recepção e dizer que é uma alegria estar aqui e assim contar um pouco dessa nossa história que, como vocês comentaram, já são quase 100 anos, né? Desde 1928. Então é uma bela história, acho que produzimos belos sorrisos de lá para cá, muitos pacientes felizes, né? Então é uma satisfação estar aqui. E ainda com mais alegria estando ao lado da esposa, e é o nosso primogênito, que é o Gustavo. Então, a satisfação é uma alegria muito grande. Quando começou tudo isso, Marcelo foi com o vô, né? E depois veio o pai e agora você dando continuidade. Isso. O vô, na realidade, veio a Teutônia em 1928. Então, ele é natural de São Sebastião do Caí. E, à época, então, ele foi fazer o serviço militar. E quando retornou, ele foi fazer o curso, na época de licenciatura prática, ele foi fazer o curso em Porto Alegre, e aí depois então do curso, ele tinha muita habilidade manual, e aí ele veio se estabelecer em Teutônia. A avó já era daqui, e aí acabaram então formando a família, e então desde 1928, o vô trabalhou por quase 80, até os 80, 84, 85 anos, né? Então, bastante trabalho e ele tinha, assim, uma clientela muito grande, né? Fez muito sucesso na época. Como era o nome dele? É Dr. Alberto, né? Reinheimer. E o pai, então, se formou em 64 na Universidade de Ponta Grossa. Na época era a faculdade de odonto e farmácia. E era uma referência, assim, nacional. E aí ele se formou em 64. E então também o pai, assim, fez muito sucesso e nós estamos aqui hoje graças a eles, né? E que iniciaram toda essa história, né? Com o pai ainda compartilharam um consultório. Sim, isso. O vô tinha o consultório dele, o pai tinha o consultório, então, na frente, na época do supermercado Ernie Stappenors, né, do bairro Teutônia. E aí, quando eu me formei em 94, o pai construiu, então, a clínica, onde tinham, então, 3 consultórios, né, porque a Khadija já era quase membro da família, né, e então... Esse quase membro, como é que foi essa chegada da Khadija para o pessoal pegar na memória, e muitos talvez vão lembrar do nome, o seu pai, o nome dele era Plínio Ari, né? Isso, muito conhecido como Farinha, né? E então... Farinha era pelos dentes brancos, assim, que proporcionava nos sorrisos. É uma história de infância, de criança, né? Acabou ficando Farinha. Ele trabalhou também em Estrela, Isso, né? em Estrela, no sindicato, né? E então ele tinha o trabalho lá em Estrela e aqui. E daí ele construiu então a clínica, enfim, dos 3 consultórios. E aí a partir então da clínica, a Khadija então eu chegou nesse mesmo momento, né? Foi em 95. Sim, eu então... me formei em Santa Maria também, lá conheci o Marcelo, sou natural de Iraí, que é bem no norte do estado. Eu vim então a Teutônia, nessa época o meu sogro, o seu Ari, então,
tinha um consultório que ele já trabalhava há muitos anos, ali então em frente ao mercado do Seu Erni. Hoje é Hoje é loja loja Sertel. Hoje é Sertel, loja isso. Sertel, isso. Ali muitas pessoas até hoje comentam fui conosco que atendido frequentaram lá. esse Eu fui atendido consultório. E aí, então, a ideia do Marcelo, não está vindo a Teutônia, vamos construir, então, o vô, então, fez essa clínica, que eu acredito foi a primeira clínica de Teutônia, né, então nós trabalhávamos nós três, com o passar do tempo fomos agregando outros colegas, eu e o Marcelo acredito que fomos os primeiros dentistas a entrar em especialidades, nós fomos fazer especializações, em Porto Alegre, na época, sempre era Porto Alegre, e com isso também trouxemos outros colegas trabalhando dentro de áreas, que eu acho que foi, na época, alguma coisa nova em Teutônia, então isso há 30 e pouquinhos anos atrás. A maioria dos colegas, tinha poucos colegas nos bairros, eram dentistas clínicos gerais, que era o foco da odontologia naquele período. E aí nós, então, fizemos especialidades, o Marcelo fez a parte da prótese, implantes, fez a radiologia, eu fiz a odontopediatria, a orto. Mais recente fiz também uma especialização em harmonização, que é uma área também nova para nós. E aí então fomos nessa caminhada dessa clínica, até que então nosso filho mais velho, formado na escola, no Colégio Teutônia, também nos veio com essa notícia de que queria fazer odonto, que para nós foi uma realização, assim, uma satisfação, como profissionais e como pais, é uma coisa indescritível ver hoje ele trabalhando no nível que ele está, um motivo de muito orgulho para nós. Como é que foi essa decisão para o Gustavo de seguir o caminho do bisavô, do avô e do pai da mãe? Olha, foi uma decisão que, na verdade, eu acho que foi mais o destino mesmo que me levou nesse caminho. Porque, na verdade, quando a gente... Talvez nesse nível aí de idade, entre 16 e 17 anos, a gente tem muita imaturidade e, na verdade, a gente não tem uma clareza do nosso caminho. Mas eu acabei iniciando a odontologia e no momento que eu entrei na faculdade eu comecei a gostar muito do curso. E então acho que foi talvez um pontapé inicial, com uma força também do pai e da mãe para entrar na faculdade. E no momento que eu entrei, eu de fato comecei a gostar bastante do curso. E para mim é motivo de muito orgulho saber dessa história toda. E também um peso enorme nas costas. A responsabilidade. Exato. Eu acho que essa responsabilidade veio a mim também e agora para o Gustavo, né? Uhum. Porque toda a história que o vô galgou e que o pai galgaram e agora eu também tive que galgar e agora o Gustavo está sentindo essa pressão toda também, né? É um peso, mas é um na peso verdade gostoso, é uma honra, né? Porque É. nós conversamos até com os nossos filhos que nós na nossa vida construímos então uma história e a nossa passagem por aqui, como o Bisa já foi, o vô também, hoje o que nós ouvimos deles, esse legado que eles nos deixaram é inspirador para nós, porque até hoje nós escutamos quase, né, com muita frequência, as pessoas que vêm no consultório dizem, eu fui atendido pelo Bisa, eu fui atendido pelo teu avô, aconteceu, né, isso. Então, essas coisas são, sim, uma responsabilidade, mas também um orgulho nós sentimos, e nós temos que honrar esse nome, tem que dar essa sequência. E a nossa caminhada dentro da odontologia sempre foi com essa proposta de ter sempre um atendimento com muita ética, com muita responsabilidade, porque nós carregamos esse nome. Eu tive esse nome depois, não nasci com ele, mas assim, me sinto também como, né, uma pessoa que eu carrego esse nome comigo, né, tenho os meus filhos hoje também levando esse nome e nós temos que honrar e nos sentimos honrados, né, em fazer parte dessa história toda aqui. Na época da formatura do Gustavo, fomos na PUC para fazer as fotos, daí estavam famílias e tal, e um senhor conversando, ele disse, nossa, eu acho que não existe uma história onde tenha 4 gerações com
Nós até não tivemos Seguidos e todos seguidas, filhos homens, né? isso, de 4 gerações seguindo a mesma profissão, né? E todos que trabalharam sempre de forma muito intensa E sempre, nessa profissão. e sempre na mesma cidade, né? Ah, Então, sim, também. Muito específico, né? Verdade, Mas a história de sim. vocês começou na faculdade juntos. Sim. Formaram na verdade, juntos? Não, Não. o Marcelo formou um semestre antes. Isso eu tenho que contar a história, porque a Khadija foi minha bicho, então eu estava um semestre à frente, e no dia do trote, que na época era uma coisa assim muito saudável, né? Porque assim, fazia parte daquela... Era uma naquele bagunça, momento, uma jogava, usava bagunça, tinta, tintas, sujava. Mas era gostoso, né? Acho que não existe mais esse tipo de trote hoje em dia, mas na época era o que faziam com os bichos. E né? aí, um colega meu, que é muito amigo, Maurício, quando eu vi a Khadija, eu disse pro Maurício, ela vai ser a minha esposa. Nossa senhora! De cara, assim. Mas realmente foi no primeiro dia que eu vi ela, que foi no dia do trote, enfim, né? E aí eu disse, olha, Maurício, Amor à primeira vista. esta aqui vai ser a minha esposa. Ela tinha um cabelo assim, cor de mel, era, né, continua bonita, né, mas na época era muito bonita. E aí eu grudei nela naquele dia, dei o trote nela, né, castiguei ela um pouquinho, poupei ela um pouco, poupei ela um pouco. E aí por dois anos a gente se encontrava na faculdade, mas nunca aconteceu nada. Até que no segundo ano, então, aí sim nos encontramos numa boate do DCE, enfim, e aí a partir de lá começamos a namorar e enfim, lá casamos. se vão 30 e poucos anos. 33 anos. Né? E assim, hoje muito feliz também por ter casado com a Khadija, né? Uma pessoa assim excepcional. E por termos tido esses 3 meninos que são orgulho, né? O Gustavo já seguindo a nossa profissão também, que é motivo de muita satisfação e orgulho. E vem mais alguém na odontologia aí? O Matheus já formado médico agora em janeiro passado. E o William, então, que está com 13. Né? Temos um Ainda menino está cedo para decidir. Para decidir. Não vamos colocá-lo na pressão, né? Mas também na área da saúde. Sim, todos. Nós temos 2 noras que são médicas. E as 2 norinhas também médicas. Né? E ainda na família também mais uma dentista, né? Que é sobrinha? Tem uma sobrinha que também é dentista. Sobrinha, que a Luana. trabalha junto trabalha conosco. Né? Seguindo esse legado. Não é por acaso branco, né? Todos de branco, foi família de branco. Hoje foi uma casa. Não combinaram. Não mas foi eu nada achei combinado. certo que é estratégico. Não, nada combinado. Agora, Khadija, você veio de Iraí, né? Quando conheceu o Marcelo, né, em Santa Maria, aí ele falou, eu sou de Teutônia, na época Estrela, né? Onde é que fica isso? Quando você veio a primeira vez para cá, pensou assim, será que é aí que eu vou me colocar? Quando eu vim a Teutônia era muito menor do que é hoje, e Teutônia não tinha telefone fixo. Direto. Daí eu estranhava, precisava ligar para minha família, eu precisava pedir uma chamada no centro. PABX. E eu dava o número, daí então logo desligava, ela chamava quando eu tinha completado a chamada. E daí todas essas coisas eram, hoje, né, parece uma coisa que foi há séculos atrás. E não faz tanto tempo assim, né? As coisas mudaram muito. Agora imagino tudo quanto mudou. A odontologia mudou, né? Hoje mudou olhando muito. a especialização do Gustavo, que ele pode falar um pouco mais logo, mas bastante voltado para essa questão estética, um olhar bem diferente lá do início da odontologia, que eu imagino que o pessoal chegava tudo com dor, com urgência, e que muito pouco se falava de preventivo. Prevenção. Na época, por exemplo, do vô, do pai, enfim, o maior desejo de todos era aliviar a dor, né? Porque se passava muita dor, enfim, e as pessoas às vezes vinham só quando já não tinha mais nenhuma solução, enfim, e por isso que também tiveram muitas extrações, mas foi todo um período, e nesse período foi assim, desta forma, né?
E então, assim, eu digo, também sou um privilegiado porque nós conseguimos acompanhar, né, desde o avô, do pai, toda essa evolução. E nesses 31 anos que eu tenho de formado, a evolução que nós já tivemos também neste período. Né? E hoje as evoluções estão sendo muito dinâmicas, né? Muito rápidas. Então, talvez o que você diz hoje, amanhã já não vale mais. A tecnologia veio para mudar tudo, né? E está tudo muito acelerado. Então, eu acho que dentro da área da odonto, da estética, hoje as redes sociais trouxeram muito esse olhar. As pessoas usam muito a imagem. A própria harmonização vem nessa linha também, né? Porque assim, as pessoas usam muito da imagem e tá toda a nossa vida está dentro do celular hoje, está tudo acontecendo ali. Então, as pessoas estão buscando mais esse aprimoramento, esse cuidado. A estética também se conseguiu tantos avanços com o desenvolvimento de materiais que são de excelência, cada vez melhores, mais próximos ao natural. Então, isso tudo vem de encontro a essa evolução que se teve, né? Os equipamentos hoje que se dispõe na clínica, nós temos um equipamento muito moderno, que é um scanner, que se faz um escaneamento e naquele imediatamente se vê dentro na tela toda a arcada em 3D da pessoa. Então, o Gustavo pode falar das simulações de sorriso, né? Então, isso tudo veio agregar muito dinamismo ao tratamento. E as pessoas buscam cada vez mais esse aprimoramento, né? Exato. E o Brasil, ele é o segundo país do mundo, está em segundo lugar, que mais se realiza procedimentos estéticos no mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, na verdade, existe hoje em dia, principalmente por parte do brasileiro, uma busca pela questão estética, de autoestima, por se sentir bem, que já são necessidades bem diferentes das pessoas há 20, 30, 40 ou mais, né, anos atrás. Essas necessidades mudaram. E pela evolução da odontologia e por toda a maneira como a gente olha hoje como algo mais preventivo, essas necessidades mudando, automaticamente ela é migrada para uma outra área que vai ser essa demanda mais estética. E obviamente que a gente não deixa de ter problemas hoje em dia. A gente tem problemas, só que eles costumam ser um pouco diferentes. Então, antigamente, talvez pacientes com bruxismo era uma coisa que talvez não se via tanto, né? Hoje em dia a gente já vê cada vez mais pacientes que são jovens, pacientes ali na faixa dos 20, 30 e poucos anos, com desgaste dentário já compatível com um paciente de 50, sabe? E tudo isso se deve a esse ritmo acelerado de vida, de consumo de alimentos mais ácidos. Então isso corrobora para uma necessidade que ela está aliada não necessariamente à dor, mas é algo que envolve mais a parte estética, porque a queixa principalmente desses pacientes ela é estética, sabe? E não necessariamente de dor. Agora o Marcelo teve a oportunidade de conviver com o vô e o pai, obviamente. O vô, enquanto profissional, ainda na ativa, teve essa experiência, mesmo que você ainda não estivesse atuando na área. Você acompanhou, né, o vô em criança, atividade. Sim. Como nós morávamos ao lado, o vô tinha o consultório em casa, né? Então eu passava algumas tardes ali no laboratório. O vô tinha um laboratório de prótese, então eu passava ali às vezes brincando com cera, polindo acrílico, então porque tinha coisas muito bonitas ali, né? Especiais assim, pequenas, então aquilo assim me agradava muito aos olhos e era um local assim no fim de brincar, né? Mas e o isso Gustavo acabou também puxando. viveu essa experiência? Olha, eu não me recordo tanto, assim, com tanta clareza. Eu estava bastante no consultório, mas de mexer em materiais eu não Acho não que tenho menos essa porque recordação. ali como nós estávamos ao lado do laboratório, assim, do que é uma consultório, acho geração que era diferente. já tinha os outros atrativos para Outros brincar, atrativos, né? né? Mas também verdade. os meninos cresceram indo muito ao consultório, Convivendo né? com esse ambiente, né? O ambiente, né? Como o pai e a mãe trabalhando no mesmo ambiente, ele passa a ser uma extensão do lar, da família. Os filhos acabam, não sei como acontece para vocês, mas os filhos acabam entrando naquela rotina, conhecem todos os ambientes e se torna uma coisa normal para eles, né? Talvez bem diferente do que seria para uma outra criança que não convive com isso.
o Gustavo, talvez esse ambiente odontológico, de cadeira, de consultório, de barulho, tudo cresceu dentro daquilo ali, era uma coisa normal, né? E assim, um pequeno histórico ainda, né, aonde que surgiu a vontade de fazer a odontologia, enfim, o Gustavo já comentou. Eu, na época de 5, 6 anos, que era pré-escola, na época jardim e pré, todos os finais de ano ou festivas, reuniam as crianças no palco e aí as crianças então davam um passinho à frente e diziam o seu nome, enfim, o nome dos pais. E quando chegava a minha vez, eu dava um passinho à frente e dizia Marcelo Reinheimer, doutor. Então era assim uma gargalhada geral no público, né? E só que aquilo era uma coisa muito espontânea, né? Inusitada, mas nunca me ensinaram para dizer isso, né? De tanto ouvir o doutor. Eu acho que em função disso, eu tinha uma maletinha de médico, então o voiavó morava ao lado, eu ia lá sempre dar consulta, né? Então eu acho que isso também foi assim um pontapé inicial. E como tinha toda aquela estrutura de laboratório ali junto, né? Então eu acho que ali foi que bem natural, assim né? foi ao natural a coisa. E eu acho que muito também envolvimento genético, né, de terceira geração, acho que também teve alguma influência, né? E o Gustavo também não se sentiu assim, essa pressão, essa coisa de alguém tem que seguir a odontologia? Olha, honestamente eu não me recordo tanto. Acredito que não. Nós nunca... Acho que um pouco, talvez. É. Um pouco, talvez. Acaba tendo. Acaba né? tendo. É a Querendo ou influência não. do meio, né? Exato. Eu digo, o pai e a mãe sempre, o vô também, diz, alguém da família pelo menos tem que seguir a odontologia, né? O seu E vô aí- chegou a saber da tua decisão de continuar? Sim, Sim. sim. Ele faleceu em 94, né? Tu já estava formado. Isso, quando já eu vou formado. formar. Uhum. Então ele participou Dessa legal. parte. desse período E o inicial. seu né? avô Não, ele ele não não chegou a soube me ver. dessa Não. continuidade. Não, O ele vô faleceu não, um pouco faleceu, antes. falei antes. 2 anos 14. antes, na verdade, deu começar Uhum. a faculdade. Sim. 2 anos antes. Mas, E agora na parte tecnológica, eu acho que a Khadija antes tocou num ponto interessante que eu me recordo no início da clínica, dessa, digamos assim, evolução tecnológica, principalmente na questão de colocação de pinos, né, as dos próteses, né, os implantes. implantes que justamente revolucionaram Sim. a arcada. Qual é o passo seguinte que o Gustavo está dando dentro dessa evolução? Olha, eu acho que hoje em dia se tem tratamentos que são diferentes, que são mais avançados, mas digamos que toda a filosofia do tratamento, ela é exatamente igual a de, sei lá, de muitos anos atrás. anos. Se segue a mesma filosofia, o mesmo objetivo. Mas o que se tem hoje são procedimentos que eles são, em tese, mais conservadores, menos invasivos e que basicamente vão devolver a mesma função, o mesmo objetivo que se tinha antigamente. E, na verdade, assim, o que a gente visa, assim, o ponto de partida para uma reabilitação, por exemplo, ele é a situação que o paciente se encontra. Então, por exemplo, vou pegar pacientes que têm uma situação mais favorável, que eu vou indicar um determinado tipo de tratamento. Por exemplo, que vai ser um tratamento mais conservador. Agora, um paciente que já tem múltiplas perdas de dente, muitas vezes nem tem dente em boca, ele já vai ter um tratamento, por consequência, um pouco mais invasivo. Mas talvez o grande ponto aqui em termos de evolução tecnológica seja que hoje se faz muitas coisas pelo computador. Então, antigamente se fazia muitas coisas mais manual. Tudo era feito de uma forma analógica. Com um O modelo, estudo, né? projeto, Um modelo físico. Visualizando modelos. Quando a gente diz modelos, é como se fosse uma... Como é que a gente pode explicar para um protótipo. leigo? É tipo um protótipo da boca, que é obtida Como a partir alguém da fazer cópia uma da maquete, assim. Uma maquete. Isso. Uma maquete, exatamente. Era muito físico. Hoje em dia, eu, pelo menos, já tenho uma filosofia de trabalho que eu faço toda essa parte de forma digital. Então, essa maquete ela está estruturada dentro de um software digital. O planejamento de uma reabilitação é feito de forma digital. E a gente consegue, inclusive, desenhar esse projeto, que é um chamado de mockup, e se faz a impressão, por exemplo, dos dentes em si. É quase como um projeto de uma casa, de um prédio, em que você Um projeta 4D. no computador, faz um 4D ou um 3D Exato. e apresenta para o paciente, no caso. Exato.
É por isso que dizem que o dentista precisa ser um pouco médico, um pouco engenheiro, um pouco Arquiteto. psicólogo, Artista. um pouco artista, Aham. né? Então, e assim com relação à tecnologia, falando agora da minha área, que é a parte dos implantes, anos atrás se colocava implante onde tinha estrutura óssea. Hoje não, hoje se faz todo um planejamento reverso, então a partir do escaneamento da arcada dentária, Da tomografia. da tomografia, juntamente com a tomografia, então se faz todo um tratamento reverso, então se verifica a nível de computação, né, onde esses dentes vão ficar melhor posicionados, esteticamente melhor, e aí a partir disso se faz uma guia cirúrgica onde o implante vai ser colocado na melhor posição possível. Hoje, com toda essa tecnologia, ainda há uma alta demanda por próteses ou aos poucos a prótese móvel, ela vai perder a sua utilidade? Assim, Luciana, o vô fazia em média 80 próteses mês. Meu Deus. Né? Então, para terem uma Dentaduras, ideia né? Até porque era um de período números. de muita extração, né? Sim, Doía o dente, isso extração. aí né? é porque às vezes não tinha ou recurso financeiro ou recurso técnico para recuperar aquele dente naquele momento. E era uma né? opção, às vezes, da própria E a pessoa. própria Para família. não As sentir famílias dor, elimina o problema. Sim, achavam que era uma É. solução mais viável, mais rápida. Uma senhora me contou, ela disse, pois é, eu vim agora, quero colocar implantes, porque na época eu perdi todos os dentes, porque o meu pai não queria que eu casasse com algum problema dentário, né, para não causar nenhum problema para o futuro marido. Então, Tira tudo. ela Aham. disse, Tá bom. infelizmente, o meu pai me levou ao dentista e pediu que tirasse todos os Sim, dentes. e fizesse, E a fizesse uma dentadura. prótese que ficaria esteticamente todos os dentes alinhados, né? E não teria nenhum problema para o marido posteriormente. É. Então, Na cultura. sim. Sim. Então era uma coisa É que isso, nós falamos de acontecia, né? 50 anos atrás, né? E também não é tanto Não é tempo tanto assim. tempo, né? Mas vamos Mudou pegar o exemplo das muito. pessoas que vamos dizer assim, que há 20, 30 anos atrás perderam os dentes. Uhum. Este tempo usando prótese, isso é possível fazer hoje implante e usar esses outros métodos? Hoje tem assim diversas técnicas já muito apuradas para aproveitar o osso que o paciente tem, mas normalmente há necessidade de uma reconstrução. Então se faz uma reconstrução óssea para depois enxerto. então colocação dos implantes. Né? Mas é reversível, é possível. Sim, sim. Churrasco de domingo. O papo é dentição, técnicas, Ai, eu achei que tu tava falando da dentadura. Não. Como é que é o papo no domingo? Sabe que aí? nós O dois regra é não falar. não é regra, mas nós dois já há muito tempo não conversamos, não se tem o hábito de conversar de trabalho em casa. Mas com a vinda do Gustavo, isso também mudou. Mudou. Porque daí ele então conversa e nós conversamos dos casos, e muitos casos nós temos meio que em conjunto, né? Então isso é uma característica. Compartilha. É uma característica da clínica, como nós somos todos dentistas especialistas. Então vem uma paciente, essa paciente precisa botar um aparelho, eu sou ortodontista, então eu coloco o aparelho, aí depois então encaminho, o Gustavo faz a estética, aí às vezes ela também tem um implante, aí o Marcelo vai fazer. Tem a questão da radiologia, nós temos dentro da clínica um aparelho de tomografia e um aparelho de radiografias panorâmicas. Então também isso também é a área do Marcelo, ele é especialista nessa área, então acaba sendo uma atuação multidisciplinar dentro do mesmo ambiente para um mesmo paciente. Aí nisso nós acabamos tendo conversas então que acabam acontecendo também em casa, que é o momento que se está junto, e isso é muito construtivo, porque para nós a vinda dele, então, com novas informações, enfim, nós também reanimamos também e crescemos, e ele também se aproveita da nossa experiência, então é uma troca acaba sendo um espaço muito produtivo. De estudo, e não de debate da gestão da clínica, finanças, investimentos. Essa é uma outra área um pouquinho mais complexa. Essa área toda é um pouco mais complexa, mas também se discute, sim. Assim, a clínica, enfim, a gente sempre tentou oferecer o melhor em material, em tecnologia, né?
e em material humano também. Então, isso é uma coisa que eu aprendi lá do vô, do pai, né? Sempre tentar oferecer o melhor possível para o paciente. E isso também a gente tenta passar para o Gustavo, né? Só que com a vinda do Gustavo há uma nova renovação, né? Então nós já estamos 30 anos aí na caminhada, já se aprendeu um pouquinho durante esses 30 anos, né? Um pouco de experiência, mas com a vinda do Gustavo sempre há uma oxigenação desse, né? Então foi muito bom, está sendo bom, né? A vinda do Gustavo e assim, cada um dentro da sua área, mas as áreas são compartilhadas, né? Há São quanto complementares. tempo estás na clínica? Você atende 4 fora anos. também, né? Isso, eu me formei em 2021. Então fechou esse ano 4 anos já. 4 anos. E só na clínica, não? Atualmente eu estou realmente só na clínica. A gente tem um projeto de uma mentoria de curso voltado para a parte estética que eu participo, que são com dentistas lá de Salvador, que são referências nacionais e internacionais nessa área de reabilitação estética. Então a gente tem um projeto que acaba acontecendo muito de forma online, mas tem encontros presenciais também que geralmente ocorrem lá em Salvador. Falando em online e presencial, como é que foi o período da pandemia para ti nessa reta final de curso? Foi bem ruim. Foi bem ruim porque a odontologia é um curso muito prático. A gente não tem, principalmente no final, né? O final ele se caracteriza por muitas práticas, então é atendimento clínico full time, o tempo todo. E na verdade a gente teve uma perda que depois, obviamente, foi recuperada, mas eu era para ter me formado em 2020 e acabou atrasando praticamente um ano pela questão da pandemia. Mas talvez o que a gente pôde extrair de bom desse período foi a questão de biossegurança. Então a gente adotou também protocolos diferentes de biossegurança, de ter maior cuidado com relação a todos esses processos, né, do paciente dentro da clínica para evitar contaminações. Então isso tudo teve o seu lado bom. Teve, sim. Vamos olhar por aspecto de formação, né? O teu avô, Marcelo, ele teve formação em Porto Alegre, pelo que Isso, Porto Prático Alegre, né? licenciado. Mas não era ainda o curso de odontologia. Isso, não. Era uma formatação anterior, né? Era Era um curso prático. Um curso prático, né? Era o licenciado prático conhecido da época, né? Certo. Aí o pai formado no Paraná, Isso, em Ponta Grossa. vocês em Santa Santa Maria. Maria. Santa E o Maria. Gustavo Eu em Porto Na Alegre. Porto PUC. Alegre. Já veio para mais perto. Não, mas e de Sim. diferentes, né, linhas, né? Linhas, sim, com certeza. E a nossa a Federal de Santa Maria, assim, sempre foi também Uma referência na odontologia, na formação, né? E tanto que o Gustavo falou da parte prática, a odontologia hoje, às vezes falam em algum curso EAD, mas a odontologia não existe, não é impossível, né? Porque você precisa estar lá no... vídeo não tem como. É totalmente inviável, sim. Então, assim, a parte prática, em Santa Maria, nós tínhamos muita prática e tinha uma demanda muito grande de pacientes. Então, assim, foi um curso excelente na nossa formação, né? E eu acho que a PUC também tem essa filosofia, assim, de deixar sair realmente alunos bem formados. Né? Na época que nós estudamos também a oferta de cursos era muito pequena. Tinha poucos cursos. Hoje em dia tem várias A odontologia faculdades. também chegou mais perto, Sim. né? Sim. Gustavo, conta um pouco como é esse trabalho mais estético, quais os procedimentos que vocês fazem, porque a Khadija também, né, na parte de harmonização, para o público entender um pouquinho melhor. Como isso funciona, né? Basicamente, o que a gente tem hoje de possibilidade é que a gente já entendeu, na verdade, com todo esse passar dos anos, que o sorriso, ele, além dele ser um cartão de visitas, ele transmite uma percepção para as pessoas. Então, hoje em dia, a sociedade como um todo, ela tem evoluído em diversos aspectos, né? E as pessoas também acabam ficando mais exigentes consigo mesmo em termos de aparência, em termos de, enfim, de N coisas que a gente acaba vendo. E essa busca pela estética, ela se caracteriza pelo querer estar bem, por querer ter autoestima, por querer se portar bem, e também a gente sabe que isso impacta diretamente na vida profissional das pessoas. Então, um sorriso, ele vai ser importante para as relações pessoais de um paciente,
E, inclusive, acho legal trazer até um caso de uma paciente que a gente teve que ela tinha uma grande dor da vida dela, que ela tinha todas as fotos de casamento, de formatura de filho, todas sérias, né? Ela não tinha o hábito de sorrir, não sabia sorrir. Então, fazer todo o caso, inclusive, foi conduzido pelos meus pais alguns anos atrás e eu pude acompanhar de perto. Foi muito gratificante, assim, ver o resultado que ela teve. Então, a gente vê que não mexe só realmente na questão estética, né? Porque a estética, ela muitas vezes pode até ser vista como uma certa futilidade Um para algumas preconceito. pessoas. Uhum. Mas a gente sabe que Sobre qualquer pessoa... um capricho, né? Uhum. Isso, exato. Mas a gente sabe hoje em dia que qualquer pessoa demanda isso. Imagina, por exemplo, vocês sem um dente da frente, por exemplo. Qualquer pessoa... É terrível, né? Como teria é que eu vou isso. fazer um podcast? Não dá. Não tem como, né? Não é a perfeição, Não. mas tá tudo bem, pelo menos estão todos ali inteiros. Sabe que nós falamos assim que um conceito né, de saúde que engloba, ela é um bem-estar físico e mental. Então, tá, e o que é um bem-estar físico e mental? Tá, a pessoa fisicamente não ter nenhuma doença, não ser portadora de nenhuma doença. Mas então a saúde mental envolve tudo isso. Eu uma vez fiz um atendimento para uma paciente, um atendimento estético para uma senhora que a filha a trouxe para o consultório para fazer um procedimento no rosto. E daí essa senhora era uma senhora bem simples, assim, que talvez nunca teve acesso a alguma coisa assim. Eu fiz umas fotos e fiz o procedimento dela e ela, assim, bem quietinha, a filha junto, conversando. Quando elas fizeram o retorno para reavaliar, então, e revisar o procedimento, daí eu fiz fotos de novo, ela olhou para mim e na foto apareceram uns olhinhos bem azuisinhos. Daí eu disse, nossa, que lindos os olhos. E daí ela sorriu, assim, e conversou um pouquinho comigo. Daí terminamos, ela saiu. Aí a filha disse assim, tu viu, Khadija, como ela tá como ela mudou, né? E ela teve uma outra postura, né, do primeiro atendimento. Então, assim, se isso não é proporcionar saúde para uma pessoa, não sei o que é, né? Porque isso demonstra várias coisas para nós. Então, se a pessoa vem e ela muda um comportamento, tu vê, nossa, isso fez bem e isso é promoção, então, de saúde, que é o que nós profissionais gostaríamos de proporcionar, né? E hoje, quando se fala em lentes de contato, em facetas, são procedimentos que, de alguma forma, quase que reconstroem os dentes. Exatamente. Porque, na verdade, a gente traz uma outra anatomia que vai, por consequência, trazer uma percepção diferente para o sorriso. Então, tem aquele caso daquele paciente que desgastou muitos dentes ao longo da vida, fraturou, eventualmente perdeu dentes e a gente acaba reabilitando, devolvendo, em tese, o formato dos dentes, né? E tem aquele caso daquele paciente, muitas vezes, que tem já uma certa deficiência, um tamanho menor do sorriso, e a gente sabe que, por exemplo, aqueles espaços que existem entre os dentes, pela questão do desenvolvimento de uma criança, ela passa por essa fase de existir. Se eu tenho um adulto que tem a presença desses espaços, ele vai ter uma percepção no sorriso infantil. Então, muitas vezes, é uma pessoa que ela já está ali na faixa dos seus 20, 30, 40 anos, ela vai trazer uma percepção de sorriso mais infantil. Ela busca talvez um reconhecimento profissional, mas a aparência não está contribuindo para isso. Inclusive, eu tive uma paciente que era advogada, formada há pouco tempo, e ela está num meio que necessita de uma presença, necessita de uma certa autoridade, uma transmissão de segurança, e o sorriso não transmitia isso. Ou seja, a gente reabilita de uma forma a devolver esse aspecto de um sorriso com mais autoridade, com mais segurança. Então, a gente consegue mexer no semblante da pessoa através do sorriso. E ao passo que, se eu tiver, por exemplo, um paciente também jovem, mas com dentes extremamente desgastados, eu tenho uma percepção de sorriso muito mais velho. Então, por exemplo, existe, principalmente no mundo feminino, talvez, uma vontade de permanecer jovem. Então, o que a gente vê hoje em dia também são muitas mulheres que têm já um desgaste, talvez na faixa dos 30 a 50 anos, com muito desgaste dentário, que naturalmente vai trazer para ela uma percepção mais envelhecida também. Então, naturalmente, a gente reabilita esse sorriso e a gente traz para ela uma percepção de que ela é muito mais jovem. Então, o sorriso, ele dita também, ele contribui para trazer essas percepções de idade para as pessoas.
Falamos aí dessa parte estética, mas tem um outro aspecto da saúde, e aí vocês podem ajudar. Por que um atleta de alto rendimento precisa tanto cuidar dos dentes? O que implica na musculatura uma arcada dentária ou dentição que não esteja perfeita ou com boa saúde? O principal é a função, né? Então, o paciente tendo uma boa função, como diz a estética, é o fim, né? Todo mundo quer ter uma boa estética, mas o mais importante é a função. Então, falando de um atleta de alta performance, o que ele precisa? Ter uma boa função e o risco maior é eventualmente ter alguma lesão, alguma infecção, Porque tem relações, alguma coisa assim. relação quando tem problema dentário, cai na musculatura. Isso, Lucas, está diretamente associado às lesões periapicais, que são as lesões, as infecções que estão na ponta das raízes, para o pessoal entender, né? Que normalmente vão para processos aí de tratamento de canal. Essas lesões estão diretamente ligadas a contusões musculares. Então, por isso que o atleta hoje ele precisa ter um controle muito frequente e participar, enfim, ir muito seguido, frequente ao dentista, né? E eu colocaria também a questão respiratória, porque assim, quando não tem uma boa capacidade respiratória, lógico que o desempenho é muito pior. E a nossa arcada, ela está relacionada, né, a face está muito relacionada à parte respiratória também, então, que daí é da minha área da ortodontia. Então, quando nós conseguimos atender uma criança que tem problema, que tem desvio de septo, que respira muito pela boca, que fica com o céu da boca bastante profundo, então essa criança vai ter uma função respiratória prejudicada e um desempenho também físico Isso prejudicado. pode, inclusive, interferir na parte fono, de Da fala. fala, sim, exatamente. Acaba afetando todo o desenvolvimento, por isso que é tão importante que seja acompanhada uma criança desde pequena, porque Quando nós seria a primeira consulta no cenário ideal? Se aconselha que a criança vá ao dentista quando começa a erupcionar os dentes. Agora, os últimos anos, tenho atendido muitos bebês que vêm para fazer procedimento de frenectomia, que é quando se corta o freio da língua, que é um olhar também que se está tendo hoje no recém-nascido, que vem nasce com a linguinha presa e prejudica muito a amamentação. Então, como odontopediatra, não é uma área tão, assim, um olhar tão novo, né, tão antigo, assim, nos últimos anos que tem vindo isso para nós. Mas, assim, fora isso, e aí esses bebês vêm com poucos dias, 3 dias, 6 dias, às vezes uma semana de vida para fazer o procedimento. Ou então, se aconselha que venha quando começa a erupcionar os primeiros dentes. Isso está dentro de um pacotinho que hoje se chama puericultura, que é o acompanhamento do bebê, do crescimento, do desenvolvimento. Então, hoje as coisas mais estudadas, né, tem protocolos melhor estabelecidos de desenvolvimento, então se insere também a consulta odontológica no bebezinho. Para orientações. Sobre escovação, E alimentação. Alimentação e a própria questão do uso da pasta, Isso. que também tem tem muitas alguns dúvidas. mitos e algumas verdades. Muitos, e até para a ambientação da criança, né? Dentro de um consultório dentário, né? Com tantos equipamentos, né? Então, Pois é, a gente entra num outro ponto, o medo. O medo do dentista, da dentista, ele era algo muito presente e naturalmente se entende que era reflexo da época ali, dos primórdios, onde nem a anestesia não existia e muitas vezes muito longe do patamar de hoje, né? Mas que as pessoas realmente vinham com dor e sentiam dor durante o atendimento. Esse medo, ele ainda existe muito forte? Eu acho que assim reduziu muito, né? Hoje as pessoas já vêm com mais tranquilidade, informação, com mais também. informação, então já passaram por algum procedimento que foi muito tranquilo, então hoje isso acaba reduzindo bastante. Mas
sempre existem Sempre os existe, ansiosos, aham. né? Tem, E a forma de é, reduzir é começar desde cedo. É isso aí. E sabe que assim, tem crianças pequenas que choram para cortar o cabelo, né? Que, enfim, tem pessoas que eu conheço adultas que não conseguem fazer uma injeção, vão tirar sangue, as pessoas têm essas Diferentes fobias, É. assim. Então, mas hoje eu acho que os tratamentos, eles são muito mais simples do ponto de vista de medicamentos, de anestésicos, de equipamentos que nós temos que podem proporcionar um tratamento muito mais tolerável, né, para as pessoas. E confortável também, né, os Isso, atendimentos. do que já foi anos E atrás. eu acho que Então, além disso se faz menos procedimentos muito invasivos, Esse isso. também é um fator. Se as pessoas conseguem conservar melhor a estrutura dentária, não tem que estar menos tratamento de canal, extrações, enfim, isso tudo se torna muito mais simples, E o tal né? do siso, né? O dente Ah, do o siso. juízo, O do né? juízo. É. Esse aí, Esse é um que ele é uma gosta dor de de cabeça, incomodar. dor de cabeça para muitos sim. jovens, né? Eu sei que muitos colegas aí que voltam e meia precisam Eu tirar um tenho que tirar siso, os tem que tirar os sisos. 4 sisos, como é que Sim. fica isso aí? Hoje, com a alimentação que se tem, que é uma alimentação muito macia comparado a anos atrás, então há uma tendência à redução da arcada dentária, do tamanho da arcada dentária. Isso. E automaticamente Não há acaba espaço. sobrando, não há espaço para acomodação de todos os dentes, né? Então, na realidade, o terceiro molar, ou o dente do juízo, enfim, o siso, ele normalmente tem que ser removido, né? Porque Então não se tem tira o espaço. juízo. Ou se dá um juízo, né? A gente normalmente Tu brinca, vê mas se- hoje você vai perder o juízo. Essa nomenclatura veio de uma época que se acreditava que com 18 anos a isso. pessoa criava juízo, né? É, Tem Olha, gente que nem ou aos com 21, 50. né? Tem Tem gente que nem com 50, nem tem, até 50, hoje nem. assim vai, né? E agora, e o futuro da clínica Reinheimer? Até comentar um pouco sobre o futuro, eu até vi um trabalho de um professor japonês que eles têm uma previsão de que daqui a 10 anos consigam, com medicamentos, ter uma terceira dentição. Então, isso seria uma coisa assim fantástica, né? Uma revolução. E não sei o que a indústria dos implantes, enfim, vai fazer, né, para combater isso, mas isso eu acho que vem muito forte, né? Então a previsão é 10 anos. Eu acredito que talvez 15, 20 anos nós teremos já a possibilidade de, com algum medicamento, ter uma terceira dentição. Seria uma coisa fantástica. Revolucionária. É, e considerando que a expectativa de vida Aumentou está muito. elevando e vai continuar Sim. aumentando, Sim. faz um certo Faz sentido. Faz sentido. E o Gustavo diz o que do futuro? Olha, eu acho que... Tocar pra frente, né? Olhar pra cima, Foguete não mas- tem ré. Praticamente, exato. Eu acho assim, hoje com a IA, né, com a inteligência artificial, eu acho que também nós vamos ter uma revolução muito grande, né, em todas as profissões, né? E a nossa também já está sendo impactada, né? Mas isso vai ter muitas mudanças daqui para frente. Então a gente tem que tentar se adequar, né, ser resiliente dentro dessas transformações que ainda vêm, para tentar continuar oferecendo, né, o que nós oferecemos quase há 100 anos, né, um sorriso bonito, o paciente devolver a função para o paciente, né, que é o mais importante de toda essa história, né? O paciente poder mastigar, enfim, poder ter uma alimentação saudável, cuidados preventivos, né? Então, é isso aí. Eu acho que a clínica tende a ser resiliente em toda essa mudança que vem pela frente e que nós podemos ainda continuar dando belo sorriso aos pacientes. E eu acho que a palavra talvez seja acompanhar esse aprimoramento da evolução da tecnologia. Inclusive, nessa questão de IA, hoje em dia, a gente consegue, antes mesmo do paciente fazer qualquer tratamento, a gente consegue fazer uma simulação por IA, que é uma simulação virtual de como que vai ficar o sorriso dele pós-transformação, Já no pós-reabilitação. rosto do paciente. Já no rosto dele, na primeira consulta, que é algo que não se tinha há poucos anos atrás.
Então isso também já é algo que E aí ele vai poder favorece. dizer, não me gostei assim, achei Ou legal, gostei. gostei, e aí vamos Isso para esse aí. caminho, né? Vai construindo a Inclusive, sua a origem. gente tem diversas possibilidades. Existem, por exemplo, a gente tem softwares hoje que quando a gente vai reabilitar e selecionar um dente, por exemplo, porque existem vários formatos de dentes, dentes mais quadrangulares, mais triangulares, mais pontudos, mais retos. Dentro dessas bibliotecas tem mais de 300, 400 tipos de anatomia de dentes que a gente pode selecionar. Então, digamos assim, ele pode inclusive se ver se de fato aquele formato de dente está adequado para ele ou não, se ele gosta ou não, sabe? Então, existe essa possibilidade de visualização com relação a isso. Mas a nossa profissão, eu acredito que, assim, olhando para os anos passados, né, e olhando para o futuro, a gente tem diversas mudanças, mas, digamos assim, a essência da coisa ela nunca vai deixar de ser a mesma. Dificilmente a gente vai ser substituído, por exemplo, por um robô, sabe? Uhum. Não existe uma evolução da IA que na odontologia vai substituir as pessoas daqui a alguns anos, sabe? Não existe isso. Existe a substituição, talvez, a nível de processos, por exemplo. Antigamente, talvez Planejamentos. o que talvez por exemplo, um técnico de prótese que confeccionava uma prótese, existem hoje impressoras que confeccionam isso. E, obviamente, precisa ter um operador. Então, não deixa de ter a necessidade de uma pessoa toda por trás daquilo ali. Apenas a pessoa substitui o artesanal manual Isso, por algo uma mais operação mais digital e Exato. até mais preciso. E mais Perfeito. previsível, exatamente. E com materiais de mais qualidade também. A gente falou da parte estética, né? E o nosso chimarrão gaúcho gera muitos problemas aos dentes. Além das manchas, não vejo. Eu gosto do chimarrão, então não vejo nenhum Porque na problema. parte estética, Nada que né, uma- as pessoas almejam. Nada pelo que uma sorriso. boa profilaxia não resolva, né? Nada que uma Na boa verdade, são profilaxia. manchamentos que nós chamamos de extrínsecos, né? Que mancham o esmalte A dentário, superfície, a superfície do dente. Claro que materiais que são colocados, resinas ou cerâmicas, podem eventualmente ter um manchamento, mas às vezes uma simples profilaxia, um clareamento já remove. resolve. Não é um Tem problema. hábitos ruins, tem pessoas que têm hábitos de morder a bomba, isso se orienta que não se faça, né? Mas tomar o chimarrão, isso não é Perfeito, problema. né? Muito bom. Ai, que alívio. Temos que- Ai, é bom. Nós Tá temos que aliviado, encerrar. tá aliviado. E nós temos que encerrar. Meu Deus, voou. Estamos Eu conversando. perdi a hora aqui. Perdeu a hora, estamos conversando bem. O assunto foi bom, rendeu, e foi um prazer tê-los conosco aí, contando essa história maravilhosa e que vocês possam ter continuidade e que o Marcelo possa ver o neto dele e a Khadija, quem sabe também, quem sabe, tomar né? uma A decisão. sequência é dos homens, né? Mas pode ser Pois uma é, neta também, né? Quem sabe. sim. Mas e a alegria é registrar um pouco dessa história, né? E deixar aí disponível, com certeza, chegando aí perto dos 100 anos, muitas memórias para contar e muitas histórias Muitas para histórias, registrar. Legal. Uhum. Nós que agradecemos aí a oportunidade, né? E realmente nós estamos, por todo esse período, sempre tentando trazer os mais belos sorrisos aí da nossa região. Obrigada. Sempre trabalhando com bastante ética, que eu acredito que seja dentro do que a gente tem de valores, é o que talvez o que a gente principalmente carrega, né? Ter um trabalho de uma forma bem honesta, tratar o paciente como um todo e ter essa visualização que ela realmente vai ser pautada naquilo que o paciente pode receber de melhor. Então, acredito que talvez em termos de filosofia de trabalho, é uma essência que a gente tem já de muitos anos atrás, de quase 100 anos atrás, que tenho certeza que vai seguir para sempre dentro da nossa família. E a gente quer agradecer, então, Khadija. Obrigado, gente, Obrigada. mais uma vez. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um E a gente prazer. está encerrando mais um Famílias e Negócios com um belo sorriso e até a próxima edição.